Bem-vindo, meu amigo. Aqui é o Pedro, engenheiro civil e especialista em estruturas, e eu estou aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou complementar as informações do grelha não linear do TQS, algumas informações que ficaram faltando no vídeo anterior, e eu vou responder ao questionamento do colega Nestor, que perguntou se eu acho o grelha não linear do TQS confiável. Nós vamos ver também uma alternativa caso você queira checar os resultados do grelha não linear. Então, vamos nessa? Aqui eu preparei um exemplo mais simples para a gente poder trabalhar. São duas lajes, uma laje só está com carga de peso próprio, revestimento e utilização. A laje vizinha tem essas mesmas cargas, acrescentando essas cargas de alvenaria aqui no meio. As vigas elas estão todas descarregadas nesse pavimento. O pavimento de baixo ele é igualzinho, só que as vigas estão carregadas com carga de parede. Então vamos olhar aqui o grelha linear e o grelha não linear do pavimento cobertura. Esse aqui é o grelha linear. Eu tenho interesse aqui na combinação de estado limite de serviço referente ao cálculo das flechas, com a combinação quase permanente. E aqui o grelha não linear. Dessa vez eu adotei apenas 10 incrementos de carga, que é para facilitar a gente visualizar os resultados, Porque cada incremento vai ser 10%, enfim. Aqui eu vou escolher a combinação quase permanente. Deixa eu voltar para o estado inicial. Então, como eu havia iniciado dizendo no vídeo anterior, o TQS ele pega essa grelha aqui, para fazer o cálculo da grelha não linear, Ele começa com a grelha totalmente descarregada, e cada barra tem a sua rigidez bruta, igual no grelha linear. Só que aqui ele também considera a rigidez, considera a presença da armadura no cálculo da rigidez. Então aqui os elementos vão ter uma rigidez um pouquinho maior, alguns bastante maior, dependendo da quantidade de armadura. Aqui a rigidez vai ser maior do que a rigidez no grelha linear. Certo, aqui o que acontece? Nós vamos aqui, como eu comentei no vídeo anterior, o TQS vem e divide as cargas atuantes no pavimento pelo número de incrementos que eu configurei. Eu configurei 10. Então ele vai colocar 10 incrementos de carga. O primeiro incremento de carga vai vir 10% da carga. Vão surgir esforços de flexão aqui. Acabou que só isso aqui é visível, mas enfim. Dá para entender que tem esforços na laje inteira. E o que acontece? Com esses esforços de flexão, ele vai verificar se em algum ponto está surgindo, ocorrendo fissuração. Se tem alguma barrinha dessas aqui que o momento atuante ultrapassou o momento de fissuração. E em caso positivo, ele vai recalcular a rigidez dessa barra considerando a fissuração. E aí ele vai colocar o segundo incremento de carga e vai proceder com o cálculo novamente. Vai fazendo isso interativamente até acabar o último incremento. O que eu não deixei muito claro no vídeo anterior é que cada vez que o software calcula, ele utiliza apenas a carga de um incremento. Aqui, por exemplo, eu tinha colocado, a laje tem 10 centímetros, então ela tem 2,5 kN por metro quadrado de peso próprio. Aqui, essa grelha aqui foi calculada com 0,25 kN por metro quadrado de carga de peso próprio. Tinha 1 kN por metro quadrado de carga de revestimento. Então aqui na estrutura inteira está espalhada 0,1 kN por metro quadrado de carga de revestimento. A carga de utilização era 1,5. Essa combinação aqui usa 30% da carga de utilização. Então 0,3 vezes 1,5, 0,45 kN por metro quadrado, que vai estar distribuído na laje no último incremento, ao final, somando todos os incrementos. Nesse incremento aqui, só vai ter 0,045 kN por metro quadrado. Eu tinha aqui duas cargas de parede de 5 kN por metro. Então, esse incremento aqui vai ter 0,5 kN por metro de carga de parede nas duas direções.
O segundo incremento ele vai ser calculado com as rigidezes, né, calculadas a partir do primeiro incremento. Só que as cargas atuantes aqui, elas são exatamente iguais às cargas adotadas no primeiro incremento. Ele não soma a carga. No segundo cálculo aqui, ele pega a carga do primeiro com o segundo incremento. Não. Ele calcula a grelha toda apenas para o valor de um incremento. Então, a carga aqui considerada, ela é igual. Com essa carga considerada, ele vai calcular os esforços de flexão, calcula os deslocamentos também, e soma com o valor que ele calculou no primeiro incremento. E esse valor somado, o valor acumulado, ele mostra para a gente aqui, tanto do momento fletor quanto da flecha. Acabou que está pequeno aqui na escala, né? Mas enfim. Então, cada interação, a carga atuante na laje vai ser a mesma, vai ser a carga só de um incremento. Para alcançar o resultado final, o software ele vai memorizando os resultados de cada cálculo e vai somando. Então, no terceiro incremento, ele vai colocar também apenas a carga de apenas 10% da carga na laje inteira. O resultado ele vai somar com o resultado já acumulado dos dois primeiros incrementos. E com esse resultado acumulado de fletor, ele calcula a fissuração e a gente vai para o próximo incremento. Enfim. E é importante frisar que desde o primeiro incremento, todas as cargas já estão atuantes. Então tem essa carga de alvenaria que está passando aqui, ela já está desde o primeiro incremento aparecendo aqui. Pô, mas na estrutura real, a alvenaria não vai começar a fazer peso na estrutura desde o começo, vai a partir de um ponto. É verdade, mas o software não considera assim. Ele considera todas as cargas aqui divididas pelo número de incrementos. Tá ok? E aí você pode me perguntar assim se... Bom, primeiro incremento. Todas as barras estão com rigidez integral, não é? O carregamento é 1/10 do carregamento da estrutura original. Esse valor aqui, que eu obtive aqui, ele tem que bater com grelha linear, porque a princípio todas as barras estão com a rigidez integral. Ele teria que bater, né, com uma grelha linear dividido por 10, né, que são 10 incrementos. Então aqui só tem 1/10 da carga. Então, o que você acha? A grelha não linear aqui vai bater com a grelha linear antes de ocorrerem fissurações? Então, ele pode bater, mas não necessariamente o resultado vai ser equivalente. Por quê? Porque aqui, como eu disse, ele não está só considerando o grelha linear, ele considera todas as barras com a rigidez da seção bruta. Ele considera a rigidez total do concreto. Aqui no grelha linear, ele está considerando a presença da armadura também. Então, isso vai alterar a rigidez dos elementos. E cada elemento vai ter essa rigidez alterada de uma forma diferente. Isso pode sim interferir na distribuição dos esforços. Pode ser que dê igual, pode ser que realmente a presença da armadura aqui interfira pouco no resultado, né? Mas pode gerar diferença sim. Por exemplo, aqui, o momento máximo aqui nessa viga central está 0,19. Se eu multiplicar por 10, porque são 10 incrementos, eu vou ter 1,9. Vamos ver um momento fletor aqui na grelha. Aqui deu mais ou menos 1,8 o momento máximo. Pode ter uma diferença de arredondamento também, mas enfim, a gente viu aqui que deu uma diferençazinha. De no máximo 0,1. Aqui está em toneladas forças vezes metro, né? E por que dessa diferencinha? Provavelmente, né? Com certeza, aliás, né? Então, por que dessa diferencinha aqui? É por causa da presença da armadura que está considerada no grelha não linear e no grelha linear não está, certo? E aqui uma outra informação importante, né? Ele vai calculando cada incremento e vai colocando a carga, beleza. Até que ele chega no 10º incremento e todas as cargas já estão atuantes na estrutura. Ele ainda faz um último cálculo, que ele pega a grelha calculada com as fissurações obtidas do último incremento, né? E pega a grelha e coloca o carregamento total nela.
Nesse último caso, sim, ele está calculando para 100% da carga. Ele pegou as fissurações obtidas do 10º incremento, né, considerou a redução de rigidez devido a essas fissurações e colocou a carga completa. Então, qual caso vai ter flechas maiores? O 10º incremento ou a situação aqui com o carregamento total? O que você acha? Bom, eu vou responder isso aqui daqui a pouquinho. Então, vamos olhar aqui as configurações do grelha não linear para a gente poder entender melhor como que isso funciona, né? Como que o grelha não linear funciona. Então aqui, se a gente vier em parcela de cargas, o que a gente observa? A gente tem aqui carga permanente restante e carga variável. O que o software faz? Ele vem aqui, ele pega o pavimento, né? E ele pega todas as cargas de peso próprio, né? Soma todas as cargas de peso próprio, no caso aqui as cargas da laje e da viga. E ele vai chegar num valor. Digamos que ele chega aqui em 50 toneladas. Depois ele vai pegar as demais cargas permanentes, né? Carga de alvenaria e de revestimento. Digamos que tenha chegado aqui em 30 toneladas. E por final ele vai pegar a carga variável, né? A carga variável aqui tem que estar multiplicada pelo coeficiente da combinação quase permanente, no nosso caso 0,3. E a carga variável vai ter o peso de 20 toneladas. O que o software faz com isso? Se eu programei 10 interações, ele vai dizer aqui, pelas proporções que a gente obteve, né, que das 10 interações, as 5 primeiras equivalem ao peso próprio, aí as 3 seguintes vão equivaler às cargas permanentes de revestimento e alvenaria, e os 2 incrementos finais vão equivaler à carga variável. Ou seja, na cabeça do TQS, quando a gente tiver colocado o 5º incremento de carga, se a gente somar, né, os resultados dos 5 primeiros incrementos de carga, a gente vai ter ali 50% da carga final do pavimento atuando. Então o TQS considera como se isso simulasse o nosso pavimento sob a atuação das cargas de peso próprio, ou seja, você acabou de desescorar o pavimento inteiro. E aí no final aqui, nesse caso, da 8ª iteração, né, você somando os resultados das 8 primeiras iterações, você vai ter na estrutura 80% da carga e isso simularia, né, o efeito das cargas de peso próprio com as cargas de alvenaria e revestimento. E por fim, quando você colocasse os últimos 2 incrementos, você teria o efeito da carga variável. Vamos dar uma olhada aqui no pavimento tipo como ficou. O pavimento tipo, ele tinha mais carga de alvenaria, porque tinha carga de alvenaria também nas vigas. Aqui, ó, 550. Aqui a carga variável teve tão pouca representatividade que acabou sendo arredondado para 0, né? Se você quiser, você pode até alterar aqui 541 ou 451 para poder ter alguma combinação aqui considerando a carga variável. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer no grelha não linear no 5º incremento, no incremento que simula as cargas de peso próprio atuando na laje. Vamos tentar fazer com que valores menores apareçam aqui para a gente poder saber melhor o que está acontecendo, né? Saber quais os esforços estão sendo calculados aqui. Então, para essa combinação, do lado esquerdo aqui, momento fletor máximo 0,03 e do lado direito 0,07, 0,08. Como a gente viu aqui, as duas lajes, os 2 planos de laje tinham que dar um resultado igual. Porque assim, no mundo real, né, quando a gente tem atuação apenas das cargas de peso próprio, as 2 lajes são iguais, têm a mesma carga, mesmos vãos, mesmo tudo, elas tinham que dar valores iguais. Se a gente quiser simular corretamente o comportamento, a gente teria que colocar cargas iguais e obter valores iguais. O TQS aqui, do jeito que ele calcula, como ele está colocando aqui já as cargas de alvenaria, ele já vai estar colocando
ele está distribuindo as cargas de uma forma diferente do que a estrutura real, né? Então está botando mais carga aqui e faltando carga do lado de cá. Então aqui, momento máximo 0,07, vai. E do lado de cá 0,03. Vamos dar uma olhadinha no grelho linear, o que ele diz para o carregamento de peso próprio. Grelho não linear, peso próprio. Aqui, ó, momento máximo 0,04, ou seja, 30% maior do que o calculado no grelho não linear, né? E do lado de cá também o mesmo 0,04. Obviamente, né, porque aqui, como eu falei, né, no caso de peso próprio está tudo carregado igual. Aqui 0,07 tal, bem maior do que a carga real. Então aqui, teoricamente, vai ficar a favor da segurança. Aqui, como o momento é maior, ele está começando a crescer mais rápido, aqui nessa região as fissuras vão aparecer mais cedo, enfim. Tudo vai levar para as cargas aqui, para a flecha ficar maior do que se calculasse corretamente, né? E contrapartida, o lado de cá vai ficar menor. Então isso daqui gera uma imprecisão. Essa forma do TQS, levar as cargas em consideração, ele gera sim uma imprecisão no cálculo das. Então vamos olhar aqui agora o que acontece no oitavo incremento de carga, que, se você se lembra, é um incremento de carga que vai simular a carga de peso próprio mais a carga de alvenaria e a carga de revestimento. Nesse caso aqui nosso, né? Para cada laje você vai ocorrer um incremento diferente, né? Então vamos aqui para o oitavo incremento. Isso aqui nós vamos comparar no grelho linear com o resultado do peso próprio mais a carga permanente. Ok? Então, o que seria o certo de ocorrer aqui? Essa laje de cá, ela praticamente não teria que alterar nada. Por quê? Porque aqui só vai acrescentar carga de revestimento. A única carga permanente restante que sobrou aqui foi a carga de revestimento. Na laje de cá que a gente tem que colocar bastante carga, porque além do revestimento tinha bastante carga de alvenaria. Então, o final seria tipo assim, né? Somando os dois casos, né? O grelho não linear, do quinto até o oitavo incremento, ele vai continuar somando carga para todo mundo. Desse lado daqui, que só devia acrescentar carga de revestimento, ele vai acrescentar mais 3 incrementos de carga, né? E do lado de cá, que tinha que acrescentar bem mais carga, que está faltando, porque aqui vai vir carga de alvenaria, ele também vai acrescentar 3 incrementos de carga. Vai ter carga de alvenaria ainda nos últimos 2 incrementos de carga, que já deveria estar sendo considerado aqui e que não está. Então, talvez aqui nessa situação a gente tenha um momento fletor aqui menor. Vamos dar uma olhada no que acontece? Momento fletor máximo aqui, ponto 12. E do lado de cá, ponto 5. Vamos ver como é que está o grelho linear. O grelho linear vai dar 0,04. Com zero aqui praticamente, daria 0,04, vai. Já do lado de cá, 0,04 da carga de peso próprio, mais 0,12 aqui da carga de alvenaria, daria 0,16. Então aqui teria que dar 0,04 do lado de cá e 0,16 do lado de cá. E o grelho não linear, como a gente viu, está dando 0,05, está dando até mais aqui agora. O valor aqui, o momento fletor atuante, que era menor do que o real, entre aspas, né? Ele estava menor na consideração do peso próprio, agora ele ultrapassou o valor necessário. E do lado de cá, que estava maior, ele ficou menor. E tinha que dar aqui até 0,16, está dando só 0,12, 0,13 no máximo aqui. Então, aonde estava faltando carga naquela simulação, né, da laje sob ação apenas de peso próprio, agora está sobrando, e vice-versa, onde estava sobrando agora está faltando. E aí, até o último incremento, tudo vai se ajustar, né? E aqui, vamos ver agora de curiosidade
E aqui vamos ver agora de curiosidade. O que acontece no pavimento tipo. Como é que está o grelho não linear no pavimento tipo? Aqui, né, gente, no caso, se vocês se lembram, né, tinham 5 incrementos simulando o peso próprio e 5 incrementos considerando a carga de alvenaria. A carga de utilização aqui acabou tendo uma participação desprezível. Vamos para o quinto incremento. Vamos ver os esforços aqui. O quinto incremento ele estaria aqui simulando a laje carregada apenas com as cargas de peso próprio. Como essa laje é igual à laje de cima, o resultado tem que dar igual, tem que dar aquele 0,04. A diferença aqui é que essa laje, esse pavimento, ele vai ter mais carga de alvenaria, porque tem alvenaria em todas as vigas de borda. Mas lembrando, vamos ver como é que o TQS considera. Cada incremento ele já coloca todas as cargas. Então aqui está realmente atuante 50% da carga final do pavimento. Só que tem bastante carga aqui que está em cima das vigas já por causa da parede que vai ser construída aqui. Então ele já colocou aqui metade da carga de parede que devia estar atuando aqui. Com isso, no outro caso, no caso da cobertura, né, do outro pavimento que a gente analisou, até tinha as paredes, né, elas estavam sendo consideradas na laje, elas estavam numa posição assim, bastante desfavorável para o cálculo da flecha, né? Então, desse lado de cá, se vocês se lembram, o valor da flecha, o valor do esforço, né, consequentemente da flecha, estava dando maior do que seria, né, nesse caso de simulação apenas com a carga de peso próprio. Aqui, como a gente tem bastante, as cargas estão mais na viga, a gente pode ter até uma situação de... Então a gente vai ter uma imprecisão no cálculo do TQS devido à forma como ele considera a introdução das cargas no pavimento. Que no caso a posição, o total das cargas vai estar igual, mas a posição vai estar diferente da situação real. Isso pode gerar sim diferença, né, no esforço final e no deslocamento final. E além disso, a gente tem outro problema, né? Que o nosso pavimento ele não vai ser carregado assim bonitinho, carregado o pavimento inteiro de uma vez só. Na prática, na hora de tirar a escora, né? O que o pessoal faz? Em vez de tirar um pouquinho de escora em cada laje para carregar tudo de forma uniforme, tudo de forma gradual, tem muita gente, muita obra que você vê que o cara vai lá e arranca todas as escoras de uma laje, depois vai na laje do lado e arranca todas as escoras, e no máximo às vezes ele deixa uma escora no meio. Né? Viga também, se você não ficar vigiando, né? Eu já executei bastante estrutura de concreto, né? Se você não ficar em cima, o pessoal vai lá e vai arrancando escora de acordo com que as escoras vão aparecendo na frente do nariz. Ele vai arrancar a primeira, a segunda, a terceira. E não leva em consideração que você tem que começar tirando escora do meio do vão. Depois você vai tirando as outras escoras até chegar nas escoras próximas do pilar. O que eu já vi de obra pequena principalmente, né? Obra de maior porte teoricamente tem que ter um controle maior. Mas o que eu já vi de obra pequena, que tirou o escoramento do pavimento todo e sobrou uma escorinha ali na ponta do balanço para ajudar a segurar, é um número incrível, né? Então, o carregamento real da nossa estrutura também vai ser diferente daqui. Ele não vai ser compatível com o que o modelo está considerando. A alvenaria também. A alvenaria você não faz uma fiada no pavimento inteiro, depois você vai fazer a segunda fiada no pavimento inteiro, depois a terceira. A alvenaria você constrói 6 fiadas em tudo, depois constrói as outras 6 por causa do andaime, ou então você já chega num pedaço ali e já constrói a alvenaria inteira, depois vai andando para frente. Enfim, às vezes você costuma o quê? Você tem 4 apartamentos. Você termina 2, depois pula para os outros 2. Então, não é... Para ser o carregamento igual do programa, teria que construir uma fiada no pavimento todo de vez. Faz uma fiada, depois faz mais uma fiada, depois faz mais uma fiada em tudo. Então, o que acaba acontecendo? Deixa eu fazer uma analogia, né? Vamos dizer que a gente quer calcular a área de um círculo. É muito fácil, πr ao quadrado. Aí eu quero um valor bastante preciso. Eu vou lá e pego o π, eu pego com 10 casas decimais. 3,14, 15, 9, papapá.
Mas na hora de calcular, medir o raio, eu tenho uma régua lá. Eu tenho o raio, a medida certa seria 3,30. Mas a minha régua, ela não mede centímetros, ela só tem metro. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 metros. Então eu vou conseguir medir e vou achar que o raio ou tem 3 ou tem 4 metros. Eu nunca vou conseguir medir 3,30. Então, na hora que eu fizer o cálculo, vamos dizer que eu diga que o raio é 3 metros, porque está mais perto do 3 que do 4, né? Eu vou ter 3,1415, então é um valor muito exato de π vezes 3 ao quadrado, que está muito errado. Então isso pode gerar resultados, vai me gerar, nesse caso, um resultado muito errado. Aqui, o que pode gerar de desconfiança no resultado do TQS é isso. O carregamento que está sendo considerado dificilmente vai ser compatível com o carregamento real. Na verdade, porque o que a gente viu aqui nunca vai ser igual ao carregamento real, né? Então, qual solução? O que eu faço para analisar as flechas? Em vez de analisar o caso aqui do 10º carregamento, do 10º incremento, eu considero o caso do incremento final. Então, como a gente viu o incremento final, como a gente está colocando as cargas todas já na estrutura totalmente fissurada, ele vai ter que me dar uma flecha maior. O cálculo do 10º incremento teve carregamento que foi aplicado aqui, flecha que foi obtida, quando a laje ainda estava totalmente em regime elástico, né, com todas as seções íntegras. Se eu considerar que as seções que vão fissurar já estão fissuradas, né, a minha flecha vai dar maior. Então, vamos conferir? Para esse caso aqui, a flecha máxima aqui, 1,07 para o 10º incremento, para o incremento com final, 1,24. Que já tive um coeficiente de cagaço aqui a mais, né? Vamos ver aquele outro exemplo que a gente estava vendo no outro vídeo. No 12º, no último incremento aqui, a flecha. Flecha máxima do pavimento inteiro aqui. É um pavimento bastante deslocado, né? 3,45. Se eu considerar o carregamento final. 4,97, aumentou uns 30% aqui. 4,98, né? Então, quando a gente considera a rigidez final, a gente acaba tendo um coeficiente de cagaço a mais aí para compensar essas eventuais diferenças, né, na aplicação do carregamento na estrutura. E só para frisar que o cálculo que a gente faz manualmente, ele não é de forma alguma mais confiável do que o cálculo do grelho não linear. O grelho não linear ele é muito mais refinado do que o cálculo manual. E o cálculo manual ele não considera nenhum desses problemas, ele não considera nada a respeito do histórico de carregamento da estrutura. Ele só pega a carga final. Ele pega a carga final e calcula para aquele valor. Ele não é mais confiável, ele não é mais assim preciso. A chance dele dar o valor exatamente igual ao valor da flecha no pavimento, ele não é maior do que o do grelho não linear. Ele simplesmente vai dar um valor maior, no cálculo manual vai dar um valor maior, e tem, por causa disso, um coeficiente de cagaço embutido ali, que vai deixar a gente a favor da segurança. Então, vamos ver agora como que a gente pode fazer para simular, para checar o resultado que o TQS calcula para a flecha. Vamos usar para ajudar a gente o grelho linear. Eu quero calcular aqui a flecha máxima nessa viga aqui, que é a viga que deu a deflexão máxima, deu a flecha máxima. A gente vai fazer o cálculo utilizando a fórmula de Brunson. Se você quiser saber mais como é feito esse cálculo, a gente tem uns vídeos anteriores aí que você vai poder entender melhor sobre o tema, né? Nesse caso, essa viga aqui, ela é praticamente biapoiada, porque ela apoia nos pilares aqui, nos seus extremos, mas ela apoia no pilar na direção menor dele e acaba surgindo um gastamento bem pequeno. O momento negativo que está dando bem pequeno, então vamos considerar que ele está realmente só biapoiado, que só tem momento positivo. Isso vai até simplificar os nossos cálculos, né? Como a gente viu, o mais adequado para a gente fazer o cálculo manual seria o quê?
seria a gente dividir a viga em 3 trechos. Um trecho onde está ocorrendo o momento negativo, um trecho com momento positivo e o último trecho aqui de novo com momento negativo, calcular a rigidez para cada caso, fazer uma ponderação, enfim. Para simplificar, só para a gente ver como é que seria o processo, vamos pegar essa viga aqui que ela é biapoiada. Então, eu vou pegar aqui o próprio TQS e me dá, se eu chegar no meio aqui do vão, que eu estou na rigidez final, eu tenho que ir para a rigidez anterior, tenho que ir para o último incremento. Inércia, vou na barrinha aqui mais solicitado, ele vai me dar aqui, momento atuante, momento máximo aqui, 26,5. Vamos colocar aqui, momento atuante, 26,5. Vamos pagar os valores anteriores, né? Para não dar problema. Momento atuante, 26,5. Seção transversal aqui, 20 por 70, né? A armadura é a armadura que está detalhada lá. Vamos calcular, né? Vamos calcular. Então a estrutura vai estar no estágio 2. Isso aqui foi a inércia que o TQS calculou, né? Aqui a linha neutra. Momento de fissuração, 7,954. Momento de fissuração, 7,954. A gente vê que o momento atuante ultrapassou bastante o momento de fissuração, né? Aqui, inércia da seção bruta, 5,717. 5,717. E a inércia da seção totalmente fissurada, inércia da seção no estágio 2 puro, 3,196. 3,196. Tá, então a inércia equivalente aqui, é importante a gente verificar aqui que o TQS ele calcula com a fórmula de Brunson elevada a quarta. No cálculo manual, vamos usar elevada ao cubo igual a norma fala mesmo. Então a inércia equivalente calculada 3,26. Agora vamos ver no grelha linear, na combinação quase permanente, né? Qual que é a flecha que está dando aqui? 2,2 centímetros, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar qual que é a flecha no regime linear? 2,2. Eu vou multiplicar pela inércia na seção bruta, que é a inércia que foi utilizada para calcular essa flecha aqui, e vou dividir pela inércia equivalente. Com isso aqui, eu vou corrigir, né? É como a gente faz um cálculo manual, a gente corrige a flecha de acordo com a proporção das rigidezes. Então a gente obteve aqui 3,85 centímetros. Vamos ver o grelho não linear, o que ele diz. Estou na combinação errada aqui. Enfim, flecha no último incremento. Vamos tirar as lajes para não atrapalhar a gente, né? Flecha no último incremento, 3,27 aqui. Ou seja, abaixo do que a gente calculou a partir do grelha linear. Flecha no caso final, como a gente já tinha visto, bem maior, né? 4,63. Então, pelo menos quando a gente considerou a rigidez final, a gente obteve um valor mais alto aqui. Então, sempre que você quiser conferir o resultado que o software está dando, você pode fazer isso. Você vai lá no grelha linear, pega o valor da flecha que está sendo considerado, e no grelha não linear você pega essas informações, inércia seção bruta, inércia da seção do estágio 2 puro, momento de fissuração e momento atuante. Joga na fórmula de Brunson e corre para o abraço.